Graça e paz. É bom estarmos aqui mais um estudo bíblico, mais um momento em que a gente vai meditar na palavra de Deus. E nesse momento, eu quero até mostrar aqui o estudo que nós teremos. Nós estávamos aqui acompanhando, acompanhando a tela, né? Então nós temos aqui o nosso tema para o estudo bíblico, o profeta Isaías, o Deus soberano, justo e restaurador. Dentro da sequência do nosso estudo dos profetas. Então vamos estudar hoje o livro do profeta Isaías. Na verdade, estudar o profeta Isaías, mas o estudo vai ser, sobretudo, em cima do livro do profeta, né, que é a principal fonte tanto da história como da mensagem dele. Eu estou usando aqui, hoje estou usando aqui esse microfone, né, para ver se capta melhor um pouquinho a voz. Então eu até gostaria do retorno de vocês, se ficou a mesma coisa ou se ficou melhor. Se ficou a mesma coisa eu vou tirar, porque é melhor sem ele. Mas se melhorou a captação da voz, eu fico com ele. Então depois vocês podem até me dar o retorno. Fico aqui acompanhando no chat. Então está Iraquitã conectado, Pai do Senhor, meus queridos irmãos. Mas vamos louvar a Deus, vamos louvar o Senhor, porque não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, né? Então é isso que nós vamos cantar nesse momento. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor.
Aleluia. Vamos orar? Vamos orar ao nosso Deus. Vamos pedir a bênção de Deus sobre esse momento, esse encontro, em que estaremos estudando a sua palavra. Querido Senhor, nos colocamos diante de Ti humildemente, sabendo que Tu és o autor, Tu és o inspirador das Sagradas Escrituras. Tu és aquele também, Senhor, que nos faz compreender. Portanto, vem nos iluminar neste momento, neste estudo, para que a Tua palavra seja não apenas compreendida, mas seja consumida de tal forma que venha nos alimentar, que nós devemos nos suprir dela e que esse alimento venha nos fazer melhor, mais fortes espiritualmente, melhores moralmente, sejamos mais amigos Teus, assim como Tu és nosso amigo. Nós te suplicamos e colocamos todo esse momento, esse estudo, diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, então nós estamos aqui só para acompanhar aqui o chat, né? Então, Iractã, Paz do Senhor, queridos. Ana Cláudia dizendo a mesma coisa, acho que é o som, né? Tá a mesma coisa. Socorro também está aqui, Iractã também está a mesma coisa. Minha irmã está dizendo que está melhor, ficou melhor. Valdir, Paz do Senhor, meus irmãos. Maria Marques, Maria Marques também está aqui, amém. Agora eu estou na dúvida, né? Há uma certa contradição, se for pela votação, tem 3 votos a 1, né? Que fica a mesma coisa, que está um pouco melhor. Então eu vou tirar, e quando eu tirar, aí vocês veem se melhorou. De tirar, então a captação está sendo feita pelo microfone interno do notebook. Então me digam se houve alguma diferença entre o sem ou com o microfonezinho, né? Então vocês me digam aí. Ok, então nós vamos estudar as escrituras nesse momento. Vamos abrir aqui o que nós temos para estudar. Pronto, está aqui o profeta Isaías. E aí eu coloquei como subtema, subtítulo, digamos assim. Pronto, deixa eu ver aqui. Se mais alguém falou, tá, não disseram nada ainda, né? Então eu vou aguardar para vocês me digam se ficou melhor ou pior depois que eu tirei o microfone aqui auricular, né? Pronto, então Ana Cláudia dizendo que ficou até mais alto agora. Está mais alto, então vou ficar sem ele mesmo. Ok, então o profeta Isaías, e aí como subtítulo escolhi o Deus soberano, justo e restaurador. Então essa vai ser a ótica que nós vamos olhar para a mensagem do profeta Isaías. A gente viu que em Jonas a grande ênfase era Deus como misericordioso. A misericórdia de Deus se destacava em Jonas. A gente viu que Oséias, a justiça de Deus. Deus se apresenta como aquele que é justo e requer justiça dos seus. Aqui em Oséias, a gente percebe como destaque, perdão, em Oséias não, em Isaías, a gente percebe como um destaque a soberania de Deus. Deus ele tem controle absoluto sobre tudo, sobre o presente, sobre o futuro, sobre os reinos, sobre os soberanos da terra, sobre a história. É um Deus justo que faz justiça e é um Deus restaurador. Porque em Isaías tudo vai terminar em restauração, em uma promessa de restauração. Então, Deus como restaurador é um ponto muito forte dentro do profeta Isaías. Pronto, então vamos primeiro tentar aqui verificar. Deixa eu ver aqui. Ainda está dizendo que o som ficou melhor depois que eu tirei o microfonezinho. Pronto, então vai ficar assim mesmo, microfone do notebook. Certo, Lucilene também chegou aqui, Lucilene Marcolino, Luciane, Ademir, pronto. Esse quadro eu já tenho mostrado em outros estudos, eu vou ampliar aqui a tela para que vocês possam visualizar um pouco melhor. Pronto. Então aqui dá para ver nitidamente o Isaías. Então nós vimos Jonas, vimos o profeta Jonas. Depois nós estudamos o profeta Amós, Oséias e agora Isaías. Vejam que todos eles são nesse mesmo período, esse período que é a fase final de existência do Reino do Norte, das tribos do Norte, conhecido também como Reino de Israel.
Tá? A cidade de Samaria vai cair diante dos assírios em 722. E Isaías, assim como Oséias, vão ser contemporâneos desse evento. Agora vale destacar que Jonas e Oséias foram profetas ligados ao reino do norte. Amós também, embora Amós fosse originário do sul, mas ele ministrou no norte. Sua mensagem foi dirigida ao reino do norte. Miqueias e Isaías vão dirigir a sua palavra e o seu ministério para o reino do sul, realmente, embora façam menção ao reino do norte também. Então, mas Jonas, Oséias e Amós, ministério voltado para os reis e para o povo no norte, Isaías e Miqueias voltados sobretudo para o sul. Então, Isaías, a gente vê já no primeiro capítulo, nos primeiros capítulos de Isaías, então que ele vai exercer um grande ministério, começando no último ano do rei Uzias, e vai se estender até o início do reinado de Manassés. Então, um longo trabalho, um longo ministério de Isaías. Então, o ministério de Isaías, como está aqui em cima, foi exercido entre os anos 740 a 680 a.C. Então, claro, são datas aproximadas, 740 a 680 a.C. Ele foi testemunho da queda de Israel, da queda de Samaria, 722, e provavelmente Isaías foi oriundo de família nobre, ou até mesmo da família real. Foi um profeta que viveu na corte, profeta que tinha acesso fácil, né, direto aos reis. Então, é um profeta diferente de Amós, que era um profeta rústico, digamos assim, já que ele era criador de animais. Isaías não, Isaías era um estadista, né? Então ele estava lá na corte dos reis. Foi contemporâneo de Amós, Oséias e Miqueias. Okay? Então essa imagem aqui deve ficar bem na nossa mente. Então veja, o rei Uzias foi quando Isaías começou seu ministério. Então ele vai passar pelo rei Jotão, Acais, que foi um rei muito ruim, Ezequias, que foi um dos melhores reis de Judá, e até Manassés, que o nome está cortando, mas é Manassés, que foi péssimo. Péssimo. Pior do que o seu avô Acais. Então Isaías vai vivenciar tudo isso daqui. Na verdade, a tradição judaica vai afirmar que o profeta Isaías, existe um livro não canônico chamado O Martírio do Profeta Isaías. Então, nesse livro não canônico, vai ser dito que Isaías foi morto durante o governo de Manassés e por ordem de Manassés. Manassés teria ordenado serrar Isaías ao meio. É o que diz o livro do Martírio do Profeta Isaías. Como eu disse, um livro não canônico, mas faz parte do conjunto da tradição judaica e é uma tradição que a gente tem que levar em consideração. Dessa forma, se for verdade esse relato, então provavelmente quando o autor de Hebreus, no capítulo 11, quando vai falar sobre a galeria ali dos heróis da fé, e vai dizer que alguns foram cerrados ao meio, então provavelmente o autor do livro de Hebreus estava pensando justamente no episódio de Isaías, cuja esse livro não canônico, né, o martírio do profeta Isaías, informa que Isaías foi morto dessa forma, cerrado ao meio por ordem do rei Manassés, que foi um rei péssimo ali em Judá. Então, passando esse momento aqui, seguindo, ok. Então veja só, o livro do profeta Isaías, nós vamos abrir o livro do profeta Isaías, pedir para vocês abrirem no capítulo 1. Nós vamos usar bastante a Bíblia hoje, apesar de não ter o texto exposto aí na tela, mas vamos usar bastante as escrituras. Então, pedir para vocês manterem a Bíblia aberta no livro do profeta Isaías. Então, ali no capítulo 1 do profeta Isaías. Já no primeiro versículo, está dito que visão que Isaías, filho de Amós, teve, não é o Amós profeta, tá? Então, os nomes, na verdade, não são nem iguais, são parecidos, mas não são nem iguais. No hebraico existe uma diferençazinha, e no português tentaram fazer isso. O profeta Amós deixaram com o S no final, a centavô de S, e Amós, pai de Isaías, botaram com Z, justamente para dar uma variação, porque o nome é parecido, mas não é exatamente igual. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Então ele ministrou nesses 4 reis de Judá. Então Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. E teria sido morto, como eu já falei, no início do governo do rei Manassés.
A gente deveria, em tese, né, poderia esperar que o profeta Isaías começasse o seu ministério, o seu livro, contando o seu chamado, porque foi assim que outros profetas fizeram, a forma como Deus o chamou, como Jonas, né, a palavra de Deus veio a mim, ou Jeremias, que começa o primeiro capítulo falando sobre o seu chamado. Isaías não, Isaías vai contar o seu chamado só no capítulo 6. Então, os 5 primeiros capítulos, ele já começa a contar sobre a mensagem que ele transmitiu para o povo, para Judá. E esse formato, né, que Isaías utiliza para fazer a composição do seu livro é interessante, porque esses 5 primeiros capítulos vão servir como uma introdução. Tanto que eu coloquei aqui indicando a abertura, né, o livro do profeta Isaías, parte 1, introdução, capítulos do 1 ao 6, e nessa introdução, começando com essa abertura, em que vai reconstruir para a gente os problemas que havia lá em Israel e que levaram o profeta, Deus chamava o profeta para transmitir a sua mensagem. A extrema rebeldia de Israel, o culto hipócrita em Israel, a opressão do pobre, o julgamento de Deus por causa disso e a redenção de Deus. Então veja que sempre vai acabar, Isaías, as sessões vão terminar numa mensagem de restauração, de redenção. Então aqui também, nessa introdução. Então a rebeldia de Israel. Vamos abrir aqui no primeiro capítulo. E já no versículo 2, gostaria que vocês acompanhassem aí nas suas Bíblias. Eu estou usando aqui a Nova Versão Internacional, mas pode acompanhar na sua versão. Essa aqui é a minha preferida. Então, versículo 2. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram. Se revoltaram contra mim. O boi, interessante, o boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe. O meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Então vejam que o livro começa com uma palavra muito forte. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, onde recebe alimento, mas Israel não me conhece. Eu os criei como filho, os fiz crescer, mas eles se revoltaram. Uma nação rebelde, um povo que não compreende, não entende de nada, raça de malfeitores, uma nação pecadora. Então são expressões bem fortes usadas aqui por Deus através do profeta Isaías para se referir ao povo, que nos mostra como estava esse momento, esse contexto. E veja que aqui não é a nação do norte. Claro que também se aplica ao norte, mas o sul também estava com problemas. O sul também estava rebelde. Então essa mensagem aqui, ela se aplica a toda Israel. Esse era o contexto de Israel. A rebeldia, então extrema rebeldia de Israel, foi um dos motivos que levou essa profecia e um dos temas dessa profecia. O culto hipócrita, ainda que nesse capítulo 1, olhando lá para o versículo 10, aqui é curioso que no versículo 10 do capítulo 1, que Jerusalém é chamado de Sodoma e de Gomorra. Tá? Essas duas cidades mencionadas aqui não são as duas que foram destruídas, lá em Gênesis, mas é uma referência a Jerusalém. Então Jerusalém estava tão corrompida que aqui é comparada a essas duas cidades. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Parem. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos, de carneiros, chega da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu para que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar
suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Então vejam que o culto hipócrita, mencionado aqui. Então, de que adianta vocês fazerem essas celebrações? De que adianta vocês fazerem esses sacrifícios de animais, esses holocaustos, as festividades do período da fase das luas novas, as festividades dos dias sagrados? Então, para que parem com isso? Não adianta, eu estou de saco cheio de tudo isso que vocês estão fazendo para mim, porque é tudo um bando de hipocrisia, entende? Então, na verdade, os rituais, os cerimoniais continuavam acontecendo lá em Jerusalém, no templo, normalmente. Então, não era falta de celebração, não era falta de religiosidade. O problema é que essa religiosidade não era sincera, era hipócrita. E, como vai dizer o próprio Davi, no Salmo, Deus não está atrás de holocaustos, Deus não está atrás de sacrifícios. O que Deus quer é um coração quebrantado. E era isso que não existia lá em Israel, tanto nem no norte nem no sul, nem no reino de Israel no norte, nem no reino de Judá no sul. A opressão do pobre, aquilo que Amós tanto mencionou, tanto criticou, também em Isaías está presente. Ainda no primeiro capítulo, um pouquinho mais abaixo, versículo 16, continuando, diz ali: lavem-se e limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva, a opressão do pobre, das pessoas mais vulneráveis, utilizando uma expressão moderna nossa. Então, os vulneráveis estavam sendo oprimidos. Então, da mesma forma como Amós contestou, aqui Isaías também faz essa contestação. E, se nós continuássemos a leitura aqui desses 5 primeiros capítulos, sobretudo lá no capítulo 3, aí vamos ver o julgamento de Deus. Deus vai se manifestar com um julgamento. O julgamento de Judá, o julgamento de Jerusalém é o tema do capítulo 3. E os termos ali também são pesados, são fortes. Vocês serão julgados, tal. Mas a palavra que Deus tem para o povo é que o final de tudo vai ser um final de redenção. Deus vai redimir, Deus vai restaurar, vai julgar, mas vai restaurar. Então, os últimos capítulos, o capítulo 4 e o capítulo 5 dessa parte de abertura, vai falar bastante sobre essa redenção de Deus, o renovo do Senhor, a restauração do Senhor, mostrando que esse julgamento de Deus não visava a destruição, simplesmente meramente punição, mas sobretudo o conserto. Assim como o pai disciplina o filho, Deus disciplinando o seu povo para redimir, para resgatar, para restaurar o seu povo. Então, esses 5 primeiros capítulos fazem a abertura ao livro, mostrando o contexto espiritual, o contexto moral da nação de Judá ali, e o que Deus pretende anunciar no restante do livro. Acusar o pecado, e ao mesmo tempo que acusar o pecado, falar sobre o seu julgamento e anunciar, profetizar o momento da restauração, o momento da redenção. Ok? Se tiver alguma pergunta, algum comentário, vocês podem fazendo aqui, vou ficar olhando aqui o que vocês estão escrevendo. Pronto, acho que ninguém, mas estão todos acompanhando, né? Muito bem. Pronto, então, depois desses 5 capítulos de abertura, o profeta agora vai falar sobre a sua experiência de chamado. Aquele texto belíssimo, aquela visão gloriosa, grandiosa que Isaías tem ali descrita ali no capítulo 6. Então vamos olhar aqui no capítulo 6, o chamado de Isaías. Então veja que, na verdade, cronologicamente falando, esse capítulo 6, o que está escrito ali no capítulo 6, foi anterior a isso. Primeiro ele foi chamado por Deus, e aí, depois de atender o chamado de Deus, então Deus lhe dá a palavra que ele transmite. Só que ele inverte aqui a ordem. Inverte. Então essas profecias aqui, essas declarações, esses oráculos aqui transmitidos por Isaías, fazem parte do início do seu ministério, o primeiro momento do seu ministério ali no governo do rei Jotão.
do rei Jotão. Então, o chamado de Isaías, capítulo 6. Vamos olhar, vale a pena a gente ler, por mais familiarizados que estejamos com essa passagem, mas ela é belíssima, né? Vale a pena ler. Então, capítulo 6 do livro do profeta Isaías, versículo 1. Então, Isaías diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Então, veja que Deus se revelando a Isaías como soberano, né? Então, essa visão antropomórfica, digamos assim, que Isaías tem de Deus, Deus se revela na forma humana, não como se fosse um homem, mas não como um homem comum, mas como um grande rei. Então, Deus se apresenta a Isaías assentado num trono alto, num trono elevado. Então, para mostrar, eu sou soberano, eu sou supremo, eu governo. Então, essa é a mensagem que Deus quer mostrar para Isaías. Então, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, são seres angelicais. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, e os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei, Isaías falando, então eu gritei: ai de mim, estou perdido, estou morto, porque sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Eu não sou digno de estar aqui perante o Senhor da glória. Eu não sou digno de estar na presença dele, porque eu sou uma pessoa impura, eu sou um pecador. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, eu vou ser fulminado. Mas versículo 6, logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, o altar do holocausto, o altar onde os animais são sacrificados. Então é a visão do templo que Isaías está tendo. Então o serafim voou, então pegou com uma tenaz, aquele objeto metálico que você pegou ali a brasa, então voou trazendo uma brasa que havia tirado do altar com a tenaz, versículo 7, com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então Isaías passa por uma experiência de purificação. Eu sei que você é pecador, mas eu estou perdoando o seu pecado. Perdoando e colocando apto para a tarefa que eu tenho, que eu quero que seja feita. Então, versículo 8, ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E aí, comovido como estava Isaías ali, tocado por Deus, a resposta dele não poderia ser outra. E eu respondi: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me, envia-me. E aí continua o chamado, então Deus falando aqui para Isaías o que ele deve anunciar ao povo, e justamente é esse, apontar a rebeldia do povo, acusar o povo de ser rebelde, de estar realizando um culto hipócrita, de estar oprimindo, de estar sendo injusto, praticando mal, moralmente falho, mas alertar sobre o julgamento iminente de Deus e garantir que no final de tudo Deus haverá de trazer restauração para o seu povo. Ok? Está claro até aqui? Pronto, os irmãos acho que estão acompanhando. Pois bem. Isso. Pronto, eu estou só olhando o chat regularmente para ver se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, para a gente poder responder e tirar dúvidas. Tá. A parte 2. Então, essa é a parte 1. Tanto a parte 1 como a parte 2, elas vão acontecer no contexto assírio. Aqui eu coloquei como introdução, a parte de introdução anunciando a temática do livro e também o chamado, a experiência chamada de Isaías. E agora, o contexto assírio. Então, profecias ditas dentro do contexto assírio. Como assim contexto assírio? O contexto da ameaça assíria, da opressão assíria. Conforme a gente viu, voltar um pouquinho aqui, vou voltar aqui, pronto. Conforme a gente viu, esse período aqui, que vai final de Jeroboão, então, é um período em que a Assíria
vai se lançar como grande ameaça sobre os reinos daquela região, contra os assírios, vão ser uma ameaça contra os sírios, contra o Israel do norte, contra Judá no sul, contra os reinos de Amon, Moabe, Edom, toda aquela região ali se torna alvo desse império em ascensão, que são os assírios. Né? Então, daí essa expressão que eu utilizei, né? O contexto assírio, ou seja, o contexto da ameaça e do ataque, da guerra, né? Dos assírios. Então, dentro desse contexto assírio, então dos capítulos 7, vai do capítulo 7 até o capítulo 39. Então, mais ou menos metade do livro reflete esse contexto assírio, o contexto da ameaça assíria sobre Israel. Então, profecias do período da aliança entre Efraim. Efraim é utilizado aqui como sinônimo para Israel, porque embora Efraim seja apenas uma das tribos de Israel, mas é mencionada aqui como sinônimo de Israel, da ideia de que Efraim era a tribo predominante, o clã predominante. Então, Efraim, ou Israel, e a Síria. Ou seja, houve um momento, se a gente fosse olhar a narrativa, mas houve um momento em que o Reino do Norte se aliou ao seu antigo inimigo contra um inimigo maior que estava surgindo. Durante a época de Elias e Eliseu, a grande ameaça contra Israel vinha dos sírios. Só que agora, os assírios aparecem como uma ameaça maior. A princípio, quando os assírios começaram a guerrear com os sírios, na época de Jeroboão II, o rei Jeroboão II, houve prosperidade em Israel, foi a época de Amós. E Israel até comemorou que os assírios estivessem atacando os sírios. Só que agora as peças do xadrez deram uma reviravolta. A própria nação de Israel via que a Síria era uma ameaça muito mais perigosa do que a Síria. Então Israel e Síria se unem contra um inimigo maior, os assírios. Interessante, é como contexto histórico faz essas coisas. E aí o que aconteceu? Também convidaram Judá, o Reino do Sul, para se unir nessa aliança contra os assírios. Só que Judá não quis se unir a Israel e Síria. Então Israel e Síria atacam Judá. Entendem que como Judá não quer se aliar a Israel e a Síria, eles temem que Judá acabe se aliando aos assírios. Então, para evitar que isso acontecesse, Israel e Síria atacam Judá. Ou seja, Israel no norte ataca Judá no sul. E eram tribos de Israel, né? Ou seja, eram clãs de Israel. Então vamos dar uma olhadinha no capítulo 7 do livro do profeta Isaías. Capítulo 7. Então, quando Acais, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, então não é mais a época do governo de Jotão, já a época do governo de Acais, que foi um rei ruim. Então Isaías foi chamado durante o último ano do reinado de Uzias. Suas primeiras profecias, ali daqueles 5 primeiros capítulos, foram durante o governo de Jotão, e agora já estamos no governo de Acais. Quando Acais, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Peca era rei sobre Israel, e Rezim, rei sobre a Síria, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Versículo 2. Informaram ao rei, a Síria montou acampamento em Efraim, Israel. Com isso, o coração de Acais e do povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então houve essa ameaça sobre Judá, sobre Jerusalém, nessa aliança entre Israel e Síria contra Judá, porque Judá não quis se unir a eles, e aí, para evitar que Judá se aliasse aos assírios, Israel e Síria decidiram atacar Judá. E é quando Isaías vai dar uma palavra para o rei Acais, dizendo que não se preocupe, Deus não vai entregar Jerusalém, Deus não vai entregar Judá nas mãos dessa aliança, né, de Israel e os sírios. Na verdade, vai ser infrutífera. E, de fato, Israel e Síria não conseguiram dominar Judá e Jerusalém. Né? Então, Síria e Israel, vamos estar aqui, se unem contra Judá, mas não conseguem vencer.
Nesse mesmo momento, Isaías vai dar uma profecia de que a Assíria invadirá e destruirá Israel. Então vai declarar, isso vai acontecer. E de fato aconteceu. Nessa passagem aqui do capítulo 7 ao capítulo 12, que estamos olhando aqui, justamente do capítulo 7 ao 12, nesses 6 capítulos aqui, ocorrem importantes profecias messiânicas. Isaías vai se destacar como um profeta que vai falar muito sobre o Messias. Vai falar muito sobre o Messias. Esse é um dos destaques do profeta Isaías. Então, profecias importantes. A virgem dará luz e essa criança receberá o nome de Emanuel. Aqui mesmo, no capítulo 7, versículo 14, diz ali, 7,14. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. A palavra Emanuel significa Deus conosco. El, Deus. Deus conosco. Então, essa profecia dita aqui por Isaías vai ser lembrada pelos evangelistas, por Mateus, quando no início do seu evangelho, quando o anjo vai falar. E o profeta Isaías é um dos profetas mais citados no Novo Testamento, mais citados nos evangelhos e também nas epístolas, inclusive no livro do Apocalipse. Existem muitas referências e muitas alusões ao livro do profeta Isaías no livro do Apocalipse e também nos evangelhos. Justamente por conta do caráter messiânico que a gente encontra forte no livro das profecias de Isaías. Então, aqui Isaías falando sobre o nascimento de Jesus. Então, a virgem dará à luz essa criança e ela se chamará Emanuel. Ou seja, essa criança, a essência dessa criança será Deus conosco. É Deus habitando entre nós. Outra profecia importante está lá no capítulo 9, outra profecia messiânica importante, capítulo 9, olhando aqui, Isaías capítulo 9, estão acompanhando. Eu gostaria até que vocês me dissessem se está dando para acompanhar bem o estudo, acredito que sim. Como ninguém está falando aqui, então acho que estão acompanhando direitinho. Então, capítulo 9 do Isaías, a partir do versículo 1, vamos ler aqui as escrituras. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Uma pausa aqui. Veja que Zebulon e Naftali são tribos de Israel, tribos do norte, ali no entorno do mar, que na época de Jesus chamava Mar da Galileia. É interessante aqui que veja que essa palavra é uma palavra de restauração. Então, que essa terra de Zebulon e Naftali, essa terra ali do norte, estava em trevas. Mas não haverá mais escuridão. Deus vai mudar a escuridão, vai trazer luz para a escuridão. Então, veja aqui há uma promessa de restauração. Isaías sempre fala em restauração. E o que vai acontecer? Que Deus vai acabar com essa escuridão e vai honrar aquela região norte. Versículo 2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita. Como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Ou seja, Deus vai trazer paz. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Lindo, né? Profecia linda. E veja que
Aqui fala justamente a promessa desse futuro rei que vai trazer paz. Essa criança que vai nascer, que vai trazer luz, né? Cujo reino será um reino de retidão, um reino de justiça. Então, é uma das várias promessas de restauração, uma das várias promessas de redenção que a gente encontra em Isaías, uma das várias promessas messiânicas que falam sobre a vinda do Messias, do Cristo. Então, passagem diretamente aplicada à pessoa aqui de Jesus. E também o capítulo 11, outro texto lindo, belíssimo, outra profecia messiânica falando sobre o reino messiânico. Vamos abrir lá o capítulo 11. Não vamos ler todo o capítulo 11, mas vamos ler a parte inicial dele, do capítulo 11. Então são 3 profecias messiânicas muito importantes que a gente encontra nessa seção aqui do profeta, na segunda parte do livro do profeta Isaías, esse contexto assírio do 7 ao 39, aqui pegando do 7 ao 12. Né? Do capítulo 11, um ramo surgirá do tronco de Jessé. Jessé é o pai de Davi. Quando diz um ramo surgirá do tronco de Jessé, ou seja, um descendente de Davi, em outras palavras. E das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Ou seja, ele vai trazer justiça ao pobre, acabar com a opressão dos vulneráveis. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca, matará os ímpios. Ou seja, ele vai julgar os perversos. Vai trazer justiça. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro. O lobo viverá com o cordeiro. O leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. Ou seja, mostrando que haverá paz, haverá harmonia, haverá entendimento. E essa paz, essa harmonia, esse entendimento aqui estão representadas simbolicamente através desses animais que são inimigos, né? Caça e caçador, né? Presa e predador. Então o cordeiro não vai atacar, o lobo não vai atacar o cordeiro, o leopardo não vai atacar o bode, o leão não vai atacar o bezerro, ou seja, haverá paz, haverá entendimento, haverá harmonia. Então são metáforas usadas aqui para falar sobre essa paz. Versículo 7. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, o leão comerá palha como o boi, a criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ou seja, não haverá maldade, não haverá perversidade. Ninguém fará mal nenhum, versículo 9, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Lindo, né? Belíssimo. Estou falando aqui sobre esse reino que vai ocorrer um dia, essa era messiânica. E é quando Jesus, quando vem, aparece, começa o ministério, ele vai dizer, o reino de Deus chegou. O reino de Deus está entre vocês. O próprio Jesus trouxe o reino de Deus. Bom, então são várias profecias messiânicas nesse trecho aqui do 7 ao 12 de Isaías, que são uma das marcas de Isaías. Então, são trechos belíssimos. Vamos avançar aqui. Ok. Ainda no contexto assírio, nesse contexto assírio, a segunda parte do contexto assírio são profecias contra as nações. Várias profecias. Deixa eu ver se alguém tem um comentário ou pergunta desse primeiro trecho que nós vimos aqui. Certo? Ok, graças a Deus. Ok, aleluia. Pois bem, então nesses 11 capítulos, que vão do 13 até o 23, Isaías faz uma série de declarações para povos, vários povos daquela região. Então, são esses os povos mencionados por Isaías. A Babilônia, profecias. Normalmente, essas profecias são profecias falando sobre o julgamento de Deus. Eu vou julgar vocês. Eu conheço a perversidade de vocês. Conheço o mal que vocês estão fazendo. Vocês vão sofrer. Se não se arrependerem, vão sofrer. Vão trazer o mal sobre si.
E aí vai, é claro, cada caso é um caso, cada reino é um reino, mas as profecias trazem essa ideia, essa mensagem de Deus chamando a responsabilidade, chamando as pessoas a refletirem sobre suas atitudes e para serem pessoas melhores, serem reinos melhores. Então aqui temos a Babilônia, é mencionada, a Assíria, né, que vai ser um dos principais alvos da profecia como um julgamento, ou seja, a Assíria vai fazer esse mal sobre Israel, vai dominar Israel, mas Deus vai punir a Assíria pela sua maldade. Temos ainda aqui a Filístia, os filisteus, Moabe, os moabitas são descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, tanto Moabe como Amon, né? Damasco, aqui Damasco fala-se na cidade, que é a capital da Síria, ou seja, a cidade representando o país. Então, profecia para a Síria, né, Damasco, a Etiópia, lá no sul do Egito, o próprio Egito, Edom, que viviam ao sul de Judá e são descendentes de Esaú, irmão de Jacó. A Arábia também é mencionada, os desertos ali da Arábia. Jerusalém não escapa, representando Judá, na verdade Jerusalém representando Judá, né? E a cidade de Tiro representando a Fenícia, Tiro e Sidom, que ficavam ao norte de Israel. Então, praticamente todos os reinos, que o único dessa lista aqui, daquela região que não está presente é Amon, os amonitas. Mas todos os demais estão presentes aqui nessas profecias de Isaías, nesses 11 capítulos. Então Deus tem uma mensagem para cada nação. Mostrando que Deus não é apenas um Deus que se preocupa só com Israel, só com Judá. Então Jerusalém está aqui mencionada. Está aqui, né? Juntamente com outras nações ditas. Tá? Então, Deus é o Deus de todas as nações, de todos os povos. Deus, ele é governante, ele habita no trono exaltado, como Isaías viu. Né? Num trono elevado. Ele é supremo, ele é soberano, ele tem controle sobre tudo, controle sobre as nações. Embora ele dê liberdade para que as pessoas vivam suas vidas, para que as nações vivam suas vidas, dá liberdade, inclusive, para que o ser humano seja rebelde, para que o ser humano seja mau, né? Deus permite o mal, mas o mal não sai impune. Deus alerta, né? E se a pessoa faz a escolha pelo mal, o mal vai voltar sobre a própria pessoa de outras formas, mas a justiça vai ser feita. Então aqui está a mensagem, né, para as nações. Deus é o Deus das nações. Prosseguindo aqui. A parte 3 desse contexto assírio é um trecho apocalíptico. A linguagem utilizada ali é uma linguagem bem apocalíptica. É um trecho muito bonito, por sinal, né? Uma poesia muito bonita. Na verdade, as profecias ditas, elas usam um tom poético na sua quando vai se falar, né? Então aqui, o que muitos estudiosos chamam de o Apocalipse de Isaías, são 4 capítulos, né? 24, 25, 26, 27, 4 capítulos. E o pequeno Apocalipse de Isaías. Esse Apocalipse aqui é semelhante àquele Apocalipse de Jesus, no capítulo 24 de Mateus, aquele discurso apocalíptico de Jesus, em que Isaías fala sobre um período de muita tribulação, de muito sofrimento, de muita dor. Então, o capítulo 24, está aqui, o capítulo 24, a grande tribulação que vai acontecer, vai vir ali sobre Israel, sobre Judá, né? Mas essa grande tribulação que eles vão vivenciar vai ser acompanhada de um reino, que Deus vai trazer um reino de paz. Então aqui descreve-se o reino, a natureza desse reino, e por fim fala-se sobre a restauração de Israel. Então nesses 4 capítulos, Isaías, utilizando um tom apocalíptico, uma linguagem apocalíptica, fala sobre essas coisas. E da mesma forma, nos capítulos 28 ao 35, um trecho mais longo, também Judá, Israel e a Síria no futuro próximo. Então fala-se sobre catástrofes e livramentos, 28 a 33, no 34 o dia do Senhor e 35 o reino messiânico que está por vir. Então vamos dar uma olhadinha nesse 34 e 35 de Isaías. Vamos aqui, pronto.
capítulo 34, o dia do Senhor. Então é dito aqui, versículo 1: aproximem-se, nações, e escutem, prestem atenção, ó povos, que ouçam a terra e tudo o que nela há, o mundo e tudo o que dele procede. O Senhor está indignado contra todas as nações, sua ira está contra todos os seus exércitos. Ele os destruirá totalmente e os entregará à matança. E aí vai falando sobre julgamento. Né? Esse dia é um dia de grande julgamento. Né? E 35, aí fala sobre um reino messiânico. Capítulo 35. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. E romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. Olhando aqui um pouco mais à frente, o versículo 9, lembrando até um pouquinho, aqui, versículo 9. Ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele. E os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Tá. Então, a gente percebe tanto nesse Apocalipse aqui dos 4 capítulos, 24 a 27, como nesses outros capítulos aqui, também em tom apocalíptico, fala-se sobre tribulação, catástrofes e livramentos, o dia do Senhor como que vai trazer julgamento, mas de um reino messiânico, um reino maravilhoso que traz restauração. Então, sempre aquele ciclo. Deus está vendo mal. Esse mal vai voltar-se contra as próprias pessoas, contra as próprias nações. Tudo vai ser julgado. E depois do julgamento, Deus haverá de trazer restauração para os seus. Tá? Sempre assim. Sempre terminando em restauração. Ok, amados? É claro, tem muita coisa que a gente poderia tratar aqui, mas a minha ideia é só dar um vislumbre por conta do nosso tempo. Mas está aqui o esboço, digamos assim, para que vocês possam fazer um estudo melhor, leitura melhor. Né? E em seguida, a gente vai encontrar aqui a narrativa histórica. Nesses 4 capítulos, do 36 até o 39, a gente encontra uma narrativa histórica dentro do profeta Isaías. Vou pegar aqui. Inclusive, essa narrativa histórica desses capítulos, do 36 ao 39, encontra-se há um paralelo no livro do segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 17, até o capítulo 20, versículo 19. O que mostra que os autores do livro dos Reis usaram o livro do profeta Isaías como fonte para essa narrativa. Ou seja, eles vão pegar tudo, nessa passagem aqui, eles vão pegar tudo que Isaías colocou nesses 4 capítulos e vão acrescentar alguns pouquinhos detalhes. Ou seja, eles recorreram à narrativa histórica de Isaías e acrescentaram alguns itens para descrever a história dos reis de Israel. O livro de Isaías o livro do profeta Isaías é anterior ao livro dos reis. Então, é uma informação histórica, né? Então, vocês podem até conferir depois que há esse estreito paralelo. Então, o que acontece nessa narrativa histórica? Então, aqui não tem aquela linguagem profética que a gente conta no restante do livro. É uma narrativa histórica mesmo. Então, vai ser descrito no capítulo 36 a ameaça assíria sobre Jerusalém, sobre Judá. Os assírios vindo sobre Jerusalém. É o rei Ezequias. Então, estamos na época de Ezequias, não mais na época de Acais. É o rei Ezequias que está no trono, que foi a época áurea, digamos assim, da ministração de Isaías, durante o governo de Ezequias. Ezequias está no trono, e aí os assírios, que já haviam destruído Israel, no norte, já haviam destruído Samaria, já haviam destruído a Síria, agora os assírios marcham contra Jerusalém, contra Judá, eles sitiam Jerusalém, e ali o general assírio, falando em hebraico para o povo de Jerusalém, dizendo: desistam, não resistam, não deem ouvidos ao seu rei, não deem ouvido aos seus profetas. Nenhum soberano pôde resistir ao nosso exército, não será diferente com vocês. Até que Ezequias pede: vamos conversar em aramaico, para que o povo não escute. E aí o general assírio diz: não, vou falar em hebraico, que é para a população escutar, e ver a oportunidade que eu estou dando de vocês se renderem. Mas aí o profeta Isaías
fala assim, Ezequias, tá aqui a reação de Ezequias. Ezequias se humilha diante de Deus, pede misericórdia a Deus, tal. E Isaías traz uma palavra para o rei Ezequias dizendo: não se preocupe, Ezequias, Deus não vai permitir que os assírios dominem Jerusalém. E Judá não tinha condições, não tinha exército para enfrentar o exército assírio. Mas uma praga, diz o relato bíblico, o relato aqui de Isaías, uma praga se abateu sobre o exército assírio. Uma doença se abateu sobre o exército assírio. E aí poderia ser qualquer doença, que havia várias na época, não tinha vacina. Doença de fácil contágio, por exemplo, um sarampo, aí, cuja estatística diz que uma pessoa com sarampo contamina 18 pessoas, né? Muito mais contagiosa do que a própria Covid. Uma doença como essa, que não tinha vacina, e surtos de doenças como a varíola, como o sarampo, mataram milhares, milhões de pessoas na história da humanidade. Então, uma praga qualquer, ou uma doença especial que Deus mandou seu anjo. Tal. O fato é que uma praga recaiu sobre o exército assírio, e o exército foi enfraquecido, e aí eles foram embora, desistiram de atacar Judá e retornaram, porque não tinha mais condições de enfrentar Judá. Ou seja, Judá não precisou desembainhar a espada para lutar. Deus lutou por Judá e salvou Jerusalém. E aí, depois tem o episódio do capítulo 38, da doença do rei Ezequias. Ezequias adoece, e aí Deus diz a Isaías, vai falar para o rei Ezequias que ele não vai ser curado, ele vai morrer dessa doença. É uma mensagem horrível, né? E aí Isaías diz a mensagem, a palavra de Deus para Ezequias, e Ezequias se humilha diante do Senhor, pede misericórdia, não me dê mais tempo, não quero agora, né? Ninguém quer morrer, né? Então Ezequias pede a Deus, e Deus escuta a oração de Ezequias, e por tudo que Ezequias tinha feito, Ezequias foi um rei bom, diferente do seu pai Acais, e diferente do seu filho Manassés. Ezequias foi um rei bom, e aí Deus ouviu e atendeu Ezequias, e mandou Isaías novamente, vai lá Isaías, fale com Ezequias e diga que vou dar mais 15 anos para ele. E o último capítulo, 39, fala sobre emissários vindos da Babilônia. A Babilônia era uma força em ascensão, Inclusive os babilônicos é que haveriam de destruir Nínive, destruir os assírios. Seria o instrumento de Deus para punir os assírios por todo o mal que fizeram. E aí Judá, Ezequias, recebe emissários da Babilônia. E aí, como tentando mostrar muita hospitalidade, acontece que Isaías mostra toda a riqueza que Judá tinha nos seus palácios, a riqueza do templo. E foi um erro. Inclusive, Ezequias foi repreendido por Isaías. Não era para ter feito isso, porque os babilônicos não sabiam o quanto Judá tinha riquezas. E aí a própria Babilônia vai arregalar os olhos com interesse nas riquezas de Judá. E futuramente, 150 anos depois, a Babilônia iria dominar Jerusalém e destruir Jerusalém. O erro do rei Ezequias. Ok. E aí nós entramos na última parte do profeta Isaías. A parte 3, que é um outro momento da história, o contexto exílico. Tá? Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta até aqui, antes de nós avançarmos. Não, né? Está todo mundo acompanhando. Certo. Se alguém tiver alguma dúvida ou pergunta, pode falar. Tá bom? Então vejam só. Eu vou mostrar aqui o mapinha. Eu deixo o mapa depois. Era para estar aqui agora, mas deixa eu ver. Chegar lá no mapa, dar uma corridinha. Demais. Pronto. Esse mapa aqui foi um mapa que eu desenhei. Vou até ampliar aqui o mapa para aumentar um pouquinho. Foi um mapa que eu desenhei há algumas décadas atrás. Eu usei para estudos na igreja. Essas manchas aqui são manchas de fita gomada, e acabou manchando na parte de trás, né? Mas é um mapa que eu acho muito legal. Então, o que eu tinha mostrado para vocês tinha sido esse trecho aqui. Foi uma pequena foto. Então, Isaías aqui, ó, Isaías. Dentro desse contexto assírio, sendo chamado no final do reinado de Uzias, né? Suas primeiras profecias no reinado de Jotão, aqui no reinado de Jotão. Em seguida, a gente vê Isaías aqui na época do rei Acais, quando houve aquela aliança entre Israel e Síria. Nessa época de Acais é que Isaías vai falar para as nações.
Então depois vai ministrar na época de Ezequias, provavelmente nessa época quando ele vai falar sobre os apocalipses, aqueles 2 apocalipses que a gente viu, né? Em que termina falando em restauração. Quando acontece a ameaça a Sírios, os assírios já haviam destruído Samaria em 722 durante o governo de Acais no sul. E agora os assírios ameaçam durante o governo de Ezequias, mas Deus protege Jerusalém. E ao fim do governo de Ezequias, início de Manassés, Isaías morre, e se a tradição judaica estiver correta, morre cerrado ao meio por ordem do perverso rei Manassés. Tá. Então aqui vai até o capítulo 39. É esse contexto assírio, de opressão assíria, até o capítulo 39. Os capítulos do 40 ao 66 são um outro contexto. É esse contexto aqui do cativeiro babilônico, na verdade, o final do cativeiro babilônico. Então, uma época que vai ser mais de 150 anos depois. Mais de 150 anos depois dessa época de cá. Então, 150 arredondando. Então, 150 anos depois, esse contexto do capítulo 40 ao capítulo 66. E aí isso gera um problema. Por que é dessa época aqui, no final do cativeiro? O que vai acontecer durante a história? Então, o reino do norte não existe mais, Israel não existe mais. O que existe apenas é o reino do sul, o reino de Judá, que continua com seus reis. Está aqui o rei Josias, um rei muito bom. Mas o reino do sul, o reino de Judá, vai cair nas mãos dos babilônicos. E em 587, Nabucodonosor, rei da Babilônia, vai destruir Jerusalém. E vai levar quase toda a população de Jerusalém para a Babilônia, o chamado cativeiro babilônico. Então vão passar décadas ali. No final do período, aqui em 538, um outro reino, os persas, liderados pelo rei Ciro, vão conquistar a Babilônia, e Ciro vai autorizar os judeus a retornarem à sua terra. Então a época do cativeiro babilônico e aqui a época da restauração, da reconstrução de Jerusalém, reconstrução do templo, já durante o período persa. Ciro é quem vai libertar os judeus, né? O rei Ciro. E é um rei persa, Ciro. Vai derrotar a Babilônia e fazer isso. Então, as profecias do capítulo 40 ao capítulo 66 retratam esse período aqui. Um período muito posterior à vida do profeta Isaías. Vou voltar lá para a gente trabalhar isso aqui. Tá. Pronto. Vou mostrar a tela cheia aqui. Então, o contexto exílico, que vai do 40 ao 66, é quase metade do livro. Se nós olharmos assim, os capítulos, embora sejam menos capítulos, sejam apenas 27 capítulos, dos 66 que tem no livro, mas são capítulos mais longos. Então, aqui representa cerca de 45% do livro do profeta Isaías, essa fase aqui. Então, as profecias desses capítulos pressupõem o exílio babilônico. Então, o pano de fundo é o exílio babilônico. Não é a opressão assíria, mas é o cativeiro babilônico. Tá? Então, essas profecias são mais ou menos do período 540 a.C., no final do exílio babilônico, cerca de. Pressupõe a destruição de Jerusalém como fato já ocorrido. Embora, durante a vida de Isaías, Jerusalém não foi destruída, Jerusalém só vai ser destruída 100 anos depois, né, de Isaías, mas nesse trecho aqui, Jerusalém é descrita como destruída e é um fato, é apontado como um fato já conhecido, já ocorrido. Então vamos dar uma olhadinha no capítulo 40. Eu vou reaparecer aqui. Né? Dá uma olhadinha aqui no capítulo 40, versículo 2. Né? Então, muita atenção aqui nesse trecho. Vale a atenção. Capítulo 40. Então, já no início dessa porção aqui, dessa terceira porção, né? Que diz ali, ó, versículo 1 e 2. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anuncie que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Ou seja, Jerusalém já sofreu a sua punição. Vamos para o capítulo 44, vai ficar ainda mais evidente. Capítulo 44, a partir do versículo 24. 44, 24.
Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo, que atrapalha os sinais dos falsos profetas e faz todos os tolos adivinhadores, faz de tolos os adivinhadores, que derruba o conhecimento dos sábios e o transforma em loucura, que executa as palavras de seus servos e cumpre as predições de seus mensageiros, que diz acerca de Jerusalém: ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão construídas, e de suas ruínas eu as restaurarei, que diz às profundezas aquáticas: sequem-se, e eu secarei seus regatos. Continuando aqui, que diz acerca de Ciro: ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja construída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Então veja que essa profecia ela supõe que Jerusalém está destruída, que o templo está destruído e que todo mundo sabe disso. Veja que é uma palavra para dar esperança. Não se preocupem, eu sou aquele que faz todas as coisas. Eu fiz os céus, eu fiz o mundo, eu fiz tudo o que existe, fiz sozinho. Eu vou fazer Jerusalém ser reconstruída. Eu vou fazer o templo ser restaurado. Eu vou usar Ciro para isso. Então veja que a profecia ela fala de coisas que já deveriam ter acontecido e que eram de conhecimento de todo mundo. Tá? Isso é um negócio curioso. Né? Então, nesse trecho, a Babilônia é o poder opressor e não a Assíria. Enquanto que no trecho anterior, nos primeiros 39 capítulos do livro do profeta Isaías, o poder opressor são os assírios, nesses últimos 27 capítulos, o poder opressor são os babilônicos, não são mais os assírios. Os assírios saíram de cena. Quem é mencionado como poder opressor é a Babilônia, que é exatamente a época do cativeiro babilônico. O rei persa Ciro, que viveu nesse período aqui, governou nesse período aqui, foi rei nesse período, é mencionado pelo nome e citado por Deus como meu pastor, esse texto que a gente leu aqui, Ciro, que diz acerca de Ciro, ele é meu pastor, versículo 28. E ele também é chamado de meu ungido. Vamos dar uma olhadinha lá no capítulo 45, versículo 1. Então faz parte do mesmo contexto. Capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não sejam trancadas. Então, Ciro é chamado aqui de meu pastor, é chamado de meu ungido, Deus falando em relação a Ciro. E Ciro era persa, Ciro não era judeu, Ciro era persa, um rei persa. Mas é chamado aqui como sendo um instrumento de Deus. Eu vou usar Ciro para isso, como se Ciro fosse uma figura conhecida. Na verdade, no capítulo 41, Ciro é sugerido, no capítulo 41 a 7, como alguém que já havia conseguido seus primeiros sucessos. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 41. Capítulo 41, versículo do 1 ao 7. Embora o nome dele não seja mencionado aqui, mas fala sobre aquele que vem do Oriente, a Pérsia. Vem do Oriente. A Pérsia está a oriente da Babilônia, a leste da Babilônia. Então, capítulo 41, versículo 1. Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? Com a espada ele os reduz a pó, com marcos dispersa como palha. Ele os persegue e avança com segurança por um caminho que os seus pés jamais percorrem. Quem fez tudo isso? Quem chama gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. As ilhas viram isso e temem. Os confins da terra tremem. Eles se aproximam e vêm à frente. Cada um ajuda o outro e diz a seu irmão: seja forte. O artesão encoraja o ourives e que ele alisa com o martelo. Aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna.
Ele diz acerca da soldagem, está boa, e fixa o ídolo com prego para que não tome, etc, etc. Tá? Mas eu quero mostrar aqui, nessa passagem aqui, aquele que vem do Oriente é descrito como alguém que já está tendo vitórias, está tendo conquistas, ou seja, pressupõe que Isaías já está na ativa, já está expandindo o reino persa, aquele que vem do Oriente. E ele conquistará a Babilônia e ajudará Israel. Então aqui a gente não vai ler, né? Mas no capítulo 47, nesse trecho que vai aqui do capítulo 44, 24 a 45, 13, a gente lê um trecho dele aqui em cima, né? Também é descrito que Ciro vai conquistar a Babilônia e vai ajudar Israel. A gente viu isso. E aí, isso surgiu uma questão. Como assim? Se o profeta Isaías, aquele que ministrou na corte do rei Ezequias, viveu mais de uma centena de anos antes, como ele poderia falar dessa forma? Isso levou muitos a pensar de que houvesse um segundo Isaías. É a teoria do segundo Isaías. Ou seja, que possivelmente houve um outro profeta que viveu ali no fim do período do exílio babilônico e que, por coincidência, também se chamaria Isaías. Isso é muito comum, nomes iguais, nomes semelhantes, né? Nós vamos encontrar vários nomes semelhantes. Então, esse profeta também se chamaria Isaías, e ele ministrou nessa época, no final do período do exílio babilônico, e por esses dois profetas terem o mesmo nome, acabaram tendo as suas mensagens juntadas em um livro só, como se fosse um único autor. É uma teoria. Outros intérpretes sugerem o seguinte: não há dois Isaías. É um Isaías só, é aquele Isaías lá da época dos assírios, do período do rei Ezequias, do rei Jotão, do rei Acais, aquele Isaías. E esse mesmo Isaías teria anunciado essa profecia, a ação de Deus sobre a vida dele. Então ele falou como se estivesse no final do período do exílio babilônico. E transmitindo uma mensagem, 150 anos antes, transmitindo uma mensagem para aquela geração que iria viver no final do cativeiro babilônico. Isso é possível? Claro que é possível, considerando Deus não está preso ao tempo, o tempo não existe para Deus, né? Então, o tempo existe para a gente, para Deus, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Então, o tempo não existe para o Senhor, foi Deus quem criou o tempo. Então, não há nenhum problema quanto a isso. Só que ainda assim um pouquinho estranho. É como se, um caso aqui hipotético. Então, se nós aqui hoje recebêssemos uma palavra profética dizendo, tipo assim, não se preocupem, o sol vai voltar a brilhar aí no Nordeste. Não se preocupem, porque vocês vão poder desfrutar das lindas praias do litoral nordestino. O sol, a escuridão que há sobre o Nordeste vai desaparecer. As plantas vão voltar a crescer. A zona da mata vai voltar a ser uma área produtiva de cana e de outras. Então não tenham medo, esperem, porque eu vou restaurar vocês. E vou punir a Austrália pelo seu mal. A Austrália não sairá impune, ela será castigada. Tá, a gente escuta isso. Aí ficou cheio. Como assim? O sol vai voltar a brilhar no Nordeste? A zona da mata vai voltar a produzir cana-de-açúcar? A Austrália vai ser punida? O que isso tem a ver com a gente? A Austrália, a gente não tem nenhum problema com a Austrália. A cana-de-açúcar está aí, né? O sol queima que só, né? Aqui no Nordeste. Ficaria, ou seja, sem sentido. Mas vamos supor que daqui a 200 anos, o Brasil, a Austrália se torna uma grande produtora de grãos, né, da agricultura, consegue irrigar ali o seu deserto na área central da Austrália, se tornou uma grande produtora competindo com o Brasil. Isso fez com que a Austrália e o Brasil entrassem em guerra, e a Austrália desenvolveu uma tecnologia que bloqueou o sol no Nordeste. Isso fez com que a incidência do sol não caísse sobre as terras nordestinas e provocou a seca, provocou a morte das plantas, né, de tudo, porque o sol não conseguia mais atingir. Só que isso é um contexto de 200 anos à frente. Para nós, essa profecia ficaria completamente sem sentido e sem força. Poderia fazer sentido daqui a 200 anos, mas na nossa época não. Estão entendendo o que estou querendo colocar? Então, embora seja possível realmente que seja o mesmo Isaías e que ele tenha falado profeticamente, por uma palavra dada por Deus a ele,
como se ele estivesse lá 150 anos depois, né? É possível, mas eu acho que é muito mais, se torna muito mais natural a gente entender que houve um outro profeta que viveu justamente no fim do período do exílio babilônico, e que esse outro profeta foi o autor desses capítulos finais do profeta Isaías. E possivelmente teria o mesmo nome, e aí as profecias acabavam se juntando como se fosse um livro só de um único autor. Mas é claro, isso é uma teoria. Você vai encontrar intérpretes que vão defender que é um só Isaías e outros que vão defender que são dois Isaías. Então, tudo bem, isso não afeta o teor da mensagem de Deus para nós. Seja como for, se foram dois ou se foi um só Isaías, a gente precisa entender que essa parte final do livro ela está contextualizada no fim do período exílico. Não mais naquele período dos assírios, mas no fim do período exílico. Esse é o contexto dessas profecias. Estou perto de terminar, né? É porque Isaías é muito assunto, passa um pouquinho do tempo, mas estou perto de terminar. Espero que tenham entendido a minha explicação. Tá, então, vou mostrar aqui. Então, esse é o contexto dos 39 primeiros capítulos do livro do profeta Isaías. E esse aqui é o contexto dos 27 últimos capítulos do livro do profeta Isaías. Tá bom? Então, o grande tema vai ser restauração, consolação, restauração. Esse é o tema central desses últimos capítulos. A era da consolação. Então, a promessa de restauração para Judá. Vocês vão ser restaurados, vocês estão no cativeiro, mas eu vou restaurar, tenham esperança. O cativeiro está chegando ao fim. Eu estou enviando Ciro, ele é meu pastor, ele é meu ungido. Ele vai permitir que vocês retornem. Eu sou aquele que refaz todas as coisas. Eu vou reconstruir Jerusalém, ela não vai ficar em ruínas. Eu vou providenciar os meios para que o templo seja reconstruído. Entende? Então, a promessa de restauração para ajudar, a convocação à confiança em Deus. Confie em mim, não confie em ídolos feitos por mãos humanas, feitos de pedra, feitos de madeira. Isso é bobagem, eles não podem nada. Embora possam ser bonitos, mas eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm bocas, mas não falam. Eu sou o único Deus, eu faço todas as coisas. Né? Agindo eu, quem impedirá? Então Deus se revela, eu sou o restaurador de vocês. Então Deus está ali convocando as pessoas a confiarem nele, a esperarem nele. O Senhor, é o único Deus, não existe outro Deus, nunca houve nenhum outro antes de mim, nem haverá nenhum outro. Todas essas palavras que eu estou mencionando estão lá nesse trecho do profeta Isaías. Não há nenhuma rocha que eu conheça, não há nenhum outro Deus. Nunca houve nenhum antes de mim, não haverá nenhum outro depois de mim. Eu sou o único. E aí Deus fala que vai julgar a humilhação da Babilônia, julgamento e humilhação da Babilônia por tudo aquilo que a Babilônia fez contra Judá, contra os judeus. O livramento final vem por meio do servo do Senhor. O servo do Senhor. Aqui, nesses capítulos, do 49 ao 55, há uma longa descrição sobre o servo do Senhor. Embora esse servo do Senhor, em alguns trechos, possa ser interpretado como sendo a nação de Judá, o servo de Deus sofrendo, mas em outras passagens fica evidente que esse servo do Senhor não é uma nação, mas é uma pessoa. Esse servo sofredor, o sofrimento e o triunfo do servo está aqui, essa é a passagem máxima sobre o servo sofredor, passagem belíssima. Aqui é uma passagem messiânica, só que enquanto que nos 39 primeiros capítulos as profecias descrevem o Messias como rei, aquele que vai trazer o reino, aquele que vai trazer justiça, aquele que vai trazer paz. Aqui, essa mesma pessoa não é visto como rei, mas como um servo. O servo que vai sofrer e através do seu sofrimento o povo de Deus será restaurado. Veja que é diferente. É um tom diferente. Vocês sofreram, Judá, vocês sofreram. O meu servo também vai sofrer. Mas o sofrimento do meu servo vai trazer restauração para vocês. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 52. Vamos abrir lá. Esse texto lindo. Isaías 52. Estamos perto do fim. Isaías 52. A partir do versículo 13. Vejam, Deus diz. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria. Será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência
estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano, servo sofredor, né? De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Veja o servo sofredor, desprezado pelos homens. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, porque ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Passagem linda, né? Talvez a mais bonita do profeta Isaías, é uma das fortes candidatas entre as mais bonitas. E aqui fala sobre o sofrimento desse servo e o triunfo dele. O seu sofrimento vai levá-lo ao triunfo. Uma profecia tipicamente messiânica que foi cumprida em Jesus Cristo, né? Esse servo sofredor. Tá? Então, os últimos capítulos falam sobre exortação e promessas, fala sobre a salvação para os gentios, a consolação para os contritos, fala sobre o verdadeiro jejum, a necessidade de arrependimento, a redenção e glória futura do povo de Deus, e fala sobre novos céus e uma nova terra. Lembrando bastante o trecho ali de Apocalipse, né? E o julgamento, salvação e esperança. Então, concluindo os últimos capítulos aqui. Para nós encerrarmos, vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 65. Então, essa última fase de Isaías é uma fase que fala sobre restauração, redenção, esperança. Capítulo 65, versículo 17, que diz: Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Versículo 20: Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão, plantas, vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, etc, etc. Então, falando sobre uma era de paz e prosperidade, né? E aí, novos céus, nova terra, lembrando Apocalipse. Então, na verdade, Isaías é muito citado no livro do Apocalipse. Ok, espero que todos tenham acompanhado, compreendido. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. Vejamos aqui, pronto.
A tese de Dom Isaías é meio estranha, né? Alguns acham estranho, né? Outros... mas dentro da ortodoxia, digamos assim, né? Dentro da ortodoxia cristã evangélica, então, alguns que entendem que foram 2 Isaías, um só Isaías, então isso é indiferente, né? Mas estou só mostrando que, mesmo a gente entenda que seja um só, mas a gente vai ter que contextualizar esses últimos capítulos em um outro momento da história. Filipe é uma profecia bem à frente de seu tempo. Ok, amados, então com isso nós encerramos o nosso estudo do profeta Isaías. No nosso próximo encontro, vamos tratar o profeta Jeremias, outro profeta muito importante. Enquanto que Isaías foi contemporâneo do fim do Reino do Norte, Jeremias vai ser contemporâneo da destruição de Jerusalém. E sua mensagem é muito marcante, o profeta Jeremias. Ok? Então passamos um pouquinho do horário, foi um pouquinho mais longo devido ao tamanho do profeta Isaías, mas acho que deu para todos entenderem e que essa lição do profeta Isaías, releiam o profeta Isaías, é muito interessante, muito boa, está aqui esse esboço para ajudar vocês e que Deus nos ajude a compreender melhor a sua palavra. Nós vamos apenas orar para encerrar o nosso estudo nesse momento. Querido Deus, queremos te agradecer, queremos te bendizer, Senhor, pela tua palavra que nos ensina. Temos aqui o livro do profeta Isaías com tantas mensagens messiânicas, profecias cumpridas em Jesus e também que falam de uma restauração futura que ainda aguarda a completa consumação. Ó Deus, faz-nos pessoas melhores, pessoas mais confiantes em Ti, pessoas mais puras, ó Deus, que sejamos mais dedicados a Ti, para que evitemos os mesmos erros que Israel e Judá cometeram, e que a nossa confiança e esperança em Ti seja restaurada, Senhor, porque Tu és um Deus de restauração. Nós te bendizemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém? Então, com isso nós encerramos. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe, e a gente se encontra na próxima quinta-feira com o próximo estudo bíblico, falando sobre o profeta Jeremias. Só para ver se tem, acho que todas as mensagens já li, né? Pronto, é isso mesmo. Deus abençoe vocês.